Fala 65, paz de Deus a todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, o nosso bate-papo e, como sempre, nem tão sempre assim, mas nosso companheiro aqui, Douglas Soares. Douglas Soares, uma bênção. E como você já tem visto, nossa presença ilustre aqui, Samuel Tyrone. Desculpa aí que eu ia falar Tyrone, mas é Tyrone, mano. Virgínia Terra. Uma bênção. Hoje fez parte aí do terceiro dia do A Bíblia com a gente. E aí a gente vai bater esse papo junto com ele, certo, Douglas? Certo. Primeiramente um prazer. O homem tá bonito. Desejante, massa. Ó, eu não falo isso. Você não vê nas instâncias, eu não falo isso pra ninguém. Mas hoje aqui no setor é a pessoa mais chique que já pegou. Meu Deus do céu. Ah, mas o Douglas fala isso pra todo convidado. Não. Quer prova? Não, misericórdia. Misericórdia. Brincadeiras à parte, particularmente tá começando a ficar difícil. Porque dia 12 foi bom, dia 13 foi bom. Todo dia tá sendo bom. Todos os cursos estão sendo bons. Então tá começando a olhar assim e fico tipo, e amanhã? Expectativa tal. Lá em cima. Cada dia é melhor, não. E aí, pra abrir, eu queria que você começasse se apresentando. É difícil talvez alguém não conhecer ele. Mais do que mais de 15 milhões de visualizações. Graças a Deus. Mais de 600 mil seguidores no Instagram. É difícil alguém não te conhecer, mas só pra fazer aquela média. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor, vocês que estão aí, Pai do Senhor, pessoal, Assembleia de Deus do Estado do Belém, setor 65, Cidade Pava. Para mim é um prazer estar aqui, primeira vez aqui neste setor, um setor abençoado. E eu falo, hoje o Senhor marcou o setor, hoje foi uma glória, tanto no louvor, tanto na palavra, nos cultos. E eu também venho assistindo a live, o que Deus tem fazendo aqui, o que Deus está fazendo aqui no Cidade Pava é algo sobrenatural. Você que ainda não veio, ainda dá tempo, é do dia 12, né? Do dia 12 ao dia 18. 12 ao dia 18 de julho. Você jovem adolescente que está em casa aí, tô de férias, vem para cá buscar o Senhor. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, hoje aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Crianças foram batizadas, irmãos foram curados e renovados. E para mim isso é um prazer e uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande. E para quem não me conhece, né? Eu sou o Samuel Tyrone, tenho 15 anos. Nasci em Campinas, São Paulo. E sou ex-participante do programa Raul Gil no ano de 2022. E muita gente me conhece pelaquela polêmica, né? Que o jurado fala para mim cantar música secular e tal. Aí, aí no vídeo fala que eu cantei uma música cantando aquele Senhor, não vou dividir a minha adoração. Então, muita gente aí, o Senhor tem nos dado graça, pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos aqui fazendo a obra não pode parar, e nós estamos aí caminhando debaixo da graça e misericórdia de Deus. Maravilha, o homem falou, tá entregue. Maravilha, já se apresentou pra gente, que é de Campinas. Agora, rapaz, vendo do nosso lado aqui, falar que ele tem 15 anos, aí complica a situação, né? A gente tocou no assunto aí, falando do programa do Raul Gil. Você tinha 13 anos? 12 anos? Rapaz, 12 anos. Que responsa, hein, Douglas? Ó, essa polêmica do Raul Gil aí, eu vou deixar pra... Se ele quiser perguntar, eu pergunto. Mas a pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte. Você, obviamente, é jovem e já tem uma carreira, já tem seguidores, já tem grandes músicas. E o que você faz, qual conselho você daria para um jovem, para um adolescente que também quer seguir esse caminho? Como é que você faz para treinar a voz, esse tipo de coisa assim? Dicas para quem quer seguir esse caminho de cantor, de ser um adorador, né? Olha, primeiramente eu falo assim que tem os pilares, né? Os pilares ministeriais. Primeiro pilar é Deus, segundo pilar é a sua família e terceiro é os seus pastores e seus líderes. E qual que é o segredo, Samuel? Não adianta a gente cantar com técnica e não ter graça. Porque hoje eu louvo ao Senhor e eu vejo que o Senhor está levantando uma geração de pouca técnica e muita graça. E o Senhor está também levantando uma geração de muita técnica e muita graça. E eu louvo a Deus
por fazer parte dessa geração, apesar de eu ser tão novo. Mas o que eu deixo, um conselho assim, que eu deixo para os jovens, adolescentes que querem seguir o ministério, que querem fazer a obra do Senhor, renuncie. Como que eu vou renunciar? Orando, jejuando e lendo a palavra. A oração é a chave da vitória. E em todos os momentos da minha vida, tanto desde quando eu era criança, fui batizado com o Espírito Santo com 3 anos de idade. Rapaz. Então o Senhor me levantou para um chamado muito especial. E toda a honra, toda a glória, eu não sei nada, não tenho nada. Sem Deus, irmãos, eu não sou nada. Sou pó, sou pequeno, mas o Senhor tem nos honrado. E você aí, jovem, adolescente, que quer seguir este caminho, dizer que não é fácil. Tem caminhos que é estreito, que é difícil. Mas qual que é o segredo? Oração. Ore, continue perseverando na oração, na leitura da palavra. Na leitura da palavra, no jejum, na oração. Faça uma aula de canto, se possível. Se Deus já te deu o dom, continue adorando ao Senhor. Busque da presença dele. Entre em contato mesmo com o céu. Tenha um relacionamento top 1 com o Senhor. Porque, além de tudo, o Senhor é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Consolador. E nos piores momentos da minha vida, quem mais me consolou nas madrugadas, às noites, foi o Senhor. E quando eu quis parar, o Senhor disse, eu estou contigo, não pare, vai em frente. Vai, segue em frente, porque eu estou neste caminho. Então o segredo é ore, continue orando, priorize Deus, priorize o Senhor, priorize a sua família, a sua casa, o seu ministério, a sua liderança, os seus pastores, os seus pais e a Deus. Porque eu tenho uma frase comigo, que quem honra a Deus é honrado. E eu louvo a Deus por todos os privilégios que o Senhor tem me concedido e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Maravilha. Já pegando o gancho, você... Ô, produção, é o seguinte, lembra que eu falei lá, aqui a gente tava conversando antes, tá? Aqui ele vai pôr uma tela preta, é um erro de gravação. Vai ter que trazer ele de novo para 6 horas, tá? 6 horas de podcast aqui com o Samuel Taironi. Não sei, agenda não. 6 horas, aí você vem, você almoça e faz mais 6 horas, tá bom? 12 horas de... Só queria deixar registrado aqui, tá, produção? Dá um jeito aí. Não, tem que fazer Jogou uma de dinheiro. edição. Eita aí, ó. Colocou no Espírito, só o varão. Falar até para falar. Agora orar, horas que nem o Davi Miranda. Receba, varão. Receba essa, tá? Direta. Varão, pra gente não de ganhar tempo, é o seguinte. Você já comentou e você contou uma história aí sobre batismo com 3 anos de idade. Isso já é marcante, já é absurdo. E aí a gente associa pro culto de hoje. O que a gente viu aqui foi absurdo, né? O que a gente viu aqui, o mover que a gente percebeu aqui, que a gente viu aqui, Deus batizando crianças com o Espírito Santo. E aí, eu acredito que até traz à memória algumas coisas. E eu queria que você, se você conseguisse contar uma história de uma experiência com Deus, de algo que marcou sua vida. Se você quiser, pode ser essa história que você falou sobre o Espírito Santo. Mas de tantas histórias que eu acredito que você tenha, mesmo sendo muito novo, é perceptível o chamado, é perceptível a intimidade com o Espírito Santo. Então, se conseguir contar uma história pra gente, pra educação de quem tá escutando também. Para resumir aqui, para não ficar com um podcast, né? Mas, assim, teve na época na minha vida que o Senhor me chamou pra guerra mesmo. O Senhor me chamou pra guerrear em um tempo de crise que eu e a minha casa estávamos vivendo. A minha mãe estava passando por uma depressão profunda. A minha mãe não conseguia levantar da cama, só queria chorar, só queria chorar, só queria chorar. E eu e meu pai, a gente cuidando da casa, a gente ajudando eles, ajudando a minha mãe, a minha família. E o Senhor falou assim, eu vou te chamar para a guerra, é tempo de guerrear. E aí foi quando eu fiz um propósito eu não fiz nem o tempo, fiz indeterminado, até chegar a cura da minha mãe. Todos os dias, 1 hora de oração, da meia-noite a 1. E tinha dias que eu ficava 2, 3, 4 horas ali e o Senhor nos envolvendo. Mas teve um dia ali, quase chegando no meio do ano, o Senhor me visitou de uma forma extraordinária. Minha mãe estava na sala, eu estava na cama e estava orando, cantando louvores a Deus. Eu tinha um tecladinho bem simples e eu comecei a cantar hinos da harpa, alguns hinos, e eu comecei a orar. E na hora o Espírito Santo de Deus me visitou dentro do meu quarto. E o Senhor abriu os meus olhos espirituais. E eu lembro até hoje, eu até me emociono porque
o Senhor falou assim, fecha os olhos e abre a mão. E aí quando eu fechei meus olhos, eu abri a minha mão, o Senhor falou assim, recebe o que eu te dou agora. Quando eu recebi, desceu uma espada do céu assim, ó, e caiu nas minhas mãos. Uma espada muito linda, muito... Meu Deus, você tinha noção do que era essa espada. Uma espada de prata e ela pegava fogo, só que ela não queimava a minha boca. E era pesada, e o Senhor colocava na minha mão e dizia assim, guerreia, e quebra os laços que estão dentro da sua casa. Porque nessa noite eu estou descendo com vitória e o espírito de morte está batendo e retira. Quando eu comecei a marchar dentro do meu quarto da minha casa, eu comecei, o Espírito Santo foi me dando uma direção e eu pegava a espada, começava a quebrar os laços. E eu via que quando quebrava o laço, virava pó. Quando eu passava o braço assim, virava poeira assim, ó, parece que sumia, era algo extraordinário de Deus. E o Senhor me envolveu com uma glória. E passou 9, passou 10, passou 11 horas, passou meia-noite, minha mãe sem entender nada. E aí eu fui pro banheiro, comecei a baixar dentro do banheiro, quebrar o laço, minha mãe entendendo nada, não sabia o que tá acontecendo. Eu falando em línguas estranhas, passei de madrugada dentro da cama do meu quarto da minha mãe, comecei a guerrear. E era algo assim tão de Deus, porque o Senhor fazia algo que era um rebuliço mesmo, que quando eu passava a espada, os laços que estavam amarrados se desfaziam, que virava poeira. Eu falava, meu Deus, só o Senhor mesmo para fazer. E depois daquele dia, o Senhor impactou a minha vida. E eu lembro até hoje, porque foi um dos momentos mais marcantes que eu tive com Deus no meio da madrugada, na minha experiência de oração. Produção, 12 horas de oração e 12 horas de conversa. Agora, maravilhoso. Agora a gente vai pro nosso jogo rápido aqui, tá bom? Espero que a produção já tenha criado a vinheta, já esteja tudo pronto, mas... Por favor, né, gente? O Vitor é Vitor, né? Se o Vitor não fazer, o anjo faz. Jogo rápido, tá? Eita, misericórdia, vai. Um versículo. João 3,16. 3 livros. 3 livros? É, para a Bíblia. Mateus, Marco, Lucas. Toma. Só vou com você. Um personagem bíblico. Mateus. Um esporte. Vôlei. Uma história da Bíblia favorita. Multiplicação. Um desenho. Esmiguido. Um filme. O filme Superação Milagre da Fé. Um louvor. Que presença é essa, né? Samuel Tairone. E por último, gostou do bate-papo? Foi um prazer ter você aqui com a gente, Samuel. Deus continue te abençoando grandemente. Se quiser falar alguma coisa para a câmera, dar algum conselho, algum recado. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Você que ainda não segue a Assembleia de Deus Ministério do Belém, Cidade de Pava, setor T105. Segue aí, eu acho que é ADB Cidade de Pava, né? É isso, né? E aí segue lá. Segue também o meu Instagram, Samuel Tairone OFC, rumo a 700 mil seguidores para glória de Deus. Então, vem aqui, venha ser impactado pela presença de Deus. Eu creio que será a primeira de muitas que eu estarei aqui em nome de Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um abraço, até a próxima. Pessoal, ainda temos 4 dias, tá? Quem não veio no primeiro, veio no segundo. Quem não conseguiu vir no segundo, veio no terceiro. Não conseguiu? Tem mais 4 dias aí, tá? Deus tem algo pra você. Tamo junto, fala 65. Um abraço.